receber uma palavra do Senhor? Você é aquela terra seca que precisa ser regado pela água do Senhor nessa manhã? Eu sou. Preciso que a água de Deus me alcance, que é a palavra do Senhor. Já adoramos, já oramos, e agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela cria coisas novas. Ela estabelece coisas novas. A palavra de Deus é a vontade de Deus revelada para as nossas vidas. Deus nos amou tanto que Ele deixou uma carta escrita para que nós jamais viéssemos duvidar do amor dEle. Né? Tem horas que você se pega em situações difíceis, não? Você já se pegou assim? Onde as circunstâncias, elas apontam para você e falam assim, confirme a sua fé agora que eu quero ver. Né? Não é assim? Quero ver se você realmente é um homem de Deus, passando por essa circunstância. Se você é um homem de Deus, se você é mulher de Deus, por que essas circunstâncias, elas estão aí? Né? Mas você não é homem de Deus nem mulher de Deus por causa das circunstâncias. Você é homem de Deus e mulher de Deus por causa da fé que existe no teu coração. E circunstâncias nenhuma pode te paralisar. Não pode. Porque quando as circunstâncias batem forte, e bate mesmo, você vai para a palavra e ele fala assim para você, do ventre eu te separei. Do ventre eu te chamei e coloquei sobre você o meu nome. Não temas, eu sou contigo. Assim como eu venci o mundo, você também vai vencer. Tenha bom ânimo, tenha paciência, tenha paz na espera. Eu sou contigo. Né? Aí você sai de lá com as mesmas circunstâncias, porém o seu coração não é mais o mesmo. Você sai de lá pronto para enfrentar as adversidades que se apresentam. Por isso que é importante o relacionamento com a palavra. Na realidade, é vital. Relacionar com a palavra de Deus é vital. Você tem necessidades e eu tenho necessidades, não temos? Quero falar nessa manhã sobre o coração que recebe renovo. Todos nós temos esse órgão tão vital nas nossas vidas, né? Que quando ele dá uma ameaça de parar ou de fazer qualquer movimento esquisito, a gente dá a maior importância para ele. Dá ou não dá? Quando o coração ele dá uma agitada, você começa a prestar atenção a ele. Fala, meu coração, por que você está assim? Aí você dá uma parada para analisar o que está acontecendo. Né? A Bíblia trata o coração da mesma maneira, dá uma importância muito grande ao coração. E não é o órgão, não é o teu cardio que ela está falando. A gente vai trabalhar um pouco nessa manhã. Qual a importância do coração quando a Bíblia trata desse assunto? Né? Sempre você vai ver Deus tratando com isso. No Velho Testamento, Jesus deu uma ênfase muito grande a esse órgão que se chama coração. E a gente vai entender que existe pelo menos 2 tipos de coração. O coração endurecido e o coração quebrantado. Né? Por que o coração fica endurecido? E por que o coração se transforma em um coração quebrantado? A gente vai destrinchar na palavra nessa manhã o porquê que essas 2 situações acontecem na nossa vida. Você é filho de Deus? Fala amém. Então, porque você é filho de Deus, você tem direito a ter uma vida em abundância. E automaticamente você ser uma pessoa quebrantada na presença do Senhor. O que é uma pessoa quebrantada? A pessoa que chora? Não necessariamente. O que é uma pessoa quebrantada? Uma pessoa que ora de joelhos? Não necessariamente. O que é uma pessoa quebrantada? Uma pessoa que quando adora as lágrimas descem? Não necessariamente. Pode ser, mas também não existe esse modelo somente. O que é uma pessoa quebrantada? Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que entende que ela está quebrada. E que ela precisa se ajustar em Deus. Isso é uma pessoa quebrantada. Né? Muitas vezes você não se sente dessa maneira, em frangalhos. Aí você encontra em Deus a sua forma. Você encontra em Deus quem você é. E a gente quer tratar desse assunto nessa manhã. Amém? Você tem o teu texto base. Está em Isaías 57:15, que fala assim: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo glória.
Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Você pode ler esse versículo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Promessa linda. É ou não é? Então, independente de como nós estamos, qual é a nossa situação, Deus pode, nessa manhã, trabalhar esse órgão que se chama coração. A gente vai fazer um exame de coração hoje. Né? E quem pode dar o resultado desse exame, sabe quem é? Somente um. Somente Deus. Provérbios 4, 23 fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quem está falando isso? Salomão. Se você ler os primeiros 4 capítulos de Provérbios, você vai ver Davi instruindo Salomão a como se comportar como homem de Deus. Essa semana, pega os primeiros 4 capítulos de Provérbios e lê. Davi fala para ele: filho, a instrução da tua mãe, guarde no teu coração. Os ensinamentos do teu pai, pendure eles no teu pescoço. Eles vão te dar sabedoria e vão te ensinar como andar diante dos caminhos do Senhor. Ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, e chega no capítulo 4 e fala assim: sobretudo, meu filho, deixa eu te dar, de todo esse conceito, deixa eu te dar a dica maior de todas elas. Guarde o teu coração, porque do teu coração vai depender toda a sua vida. Quem está falando isso? Fale um homem segundo o coração de Deus. Então, Davi tinha autoridade para falar sobre esse assunto? Tinha ou não tinha? Davi não fala sobre riqueza. Davi não fala sobre conquistar. Davi não fala sobre nada disso. Davi fala sobre o quê? Aprenda a guardar o teu coração, porque o teu coração é uma fonte. Ele vai jorrar. Alguma coisa o coração vai jorrar. Dependendo do que essa fonte gera, ela vai gerar para a vida um resultado. Então, é isso que nós estamos tratando aqui. Você é um homem, você é uma mulher de Deus. Fala glória a Deus. Mas nós precisamos ter o cuidado. Por quê? Porque nós temos um coração. E a Bíblia fala que esse coração, ele é como? Corrupto. Tem algumas traduções que falam que ele é traiçoeiro. Né? O homem lá no Éden, quando ele pecou, ele perdeu. O que ele perdeu? O domínio sobre ele mesmo. Ele não conseguia mais dominar as suas atitudes. E o coração afastado de Deus, ele tem vontades. Caim, na primeira crise que ele teve com o irmão dele, o que Caim fez com Abel? Mas só que, antes de matar, Deus chega para Caim e fala o quê? Caim, quem que estava falando com Caim? O próprio Deus visita Caim e fala assim: Caim, o pecado bate à tua porta, ao teu coração. Cabe a ti dominá-lo. Caim conseguiu dominar? Porque o coração, ele é enganoso e corrupto. Sem a presença de Deus, esse é o resultado, essa é a consequência do coração. Por isso que nós precisamos entender o que significa um coração quebrantado. Um coração quebrantado não é essas coisas que eu falei, de chorar. Um coração quebrantado é alguém que entende que está quebrado e precisa ser restaurado em Deus. O coração restaurado em Deus, ele tem uma nova fonte. Ele começa a jorrar uma nova água. E é isso que Davi, o homem segundo o coração de Deus, trata com Salomão. Fala: filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ser um homem segundo o coração de Deus. Eu declaro que você vai ser um homem segundo o coração de Deus. Se você andar nos ensinamentos do teu pai, eu ensino a você o caminho que você deve andar. E quando Salomão ele chega diante de Deus e ele pede sabedoria para governar aquele povo, você acha que aquilo ali é obra do acaso? Que aquele coração de Salomão de pedir a sabedoria para governar aquele povo é algo que Salomão teve uma revelação na hora?
Por que isso estava no coração de Salomão? Porque Salomão aprendeu do pai dele que era necessário guardar o coração. E o coração sábio adquire riquezas, sabedoria e tudo aquilo que for necessário. Salomão pede um coração reto. Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento e faz dele um homem muito rico. Sim ou não? Então é isso que nós vamos falar nessa manhã. O nosso coração é um órgão vital para nós andarmos com Deus. O seu coração nessa manhã, ele pode determinar a sua atitude diante de Deus. Um coração livre, um coração quebrantado, ele adora a Deus livremente. Porém, às vezes você pode estar passando por lutas, pode estar passando por adversidade. Aí o coraçãozinho fica como? Fica pesado, fica contrito. E precisa do renovo. Precisa que o Pai chegue e coloque o bálsamo de Gileade. Deus quer curar os nossos corações nessa manhã. Deus quer nos restaurar. Deus quer fazer de nós um povo que ande como Davi andou, um homem segundo o coração. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele sempre deu uma importância muito grande ao coração dele. Ele sempre guardou o coração dele. A única vez que Davi não guardou o coração dele foi uma situação que trouxe grande desgraça para a casa dele. E depois, a gente vai ver Davi se arrependendo profundamente. Mas Davi faz uma oração que é tremenda. Ele fala assim: Deus, eu sei que eu já pequei. Eu sei que eu já errei. Porém, eu te peço uma coisa: não retire de mim o teu espírito. Porque para mim voltar a ter aquele coração quebrantado, aquele coração que entende que o governo de Deus está sobre minha vida, eu preciso que o Espírito Santo me convença da justiça, do juízo e do pecado. Amém? Salmo 139, 23 fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas. Ele conhece o teu coração e Ele conhece as tuas inquietações. Porque Deus, Ele tem uma sonda. A gente tem visitado o nosso irmão Rodrigo no hospital. E ele, esses tempos atrás, ele estava com uma sonda que conectava o pulmão dele. E essa sonda extraía do pulmão dele todo o líquido que ali estava. Tirava do pulmão dele e trazia para o mundo exterior. É isso que Deus está falando assim. Ele conhece o nosso interior. E porque Ele conhece o nosso interior, nós precisamos entender que Deus sabe exatamente como você está se sentindo nessa manhã. Mas independente de como você está se sentindo, Ele quer fazer com que eu e você, nós possamos desfrutar do melhor de Deus sobre esse momento. Seu coração, fala assim, o meu coração vai determinar quem eu sou hoje, amanhã ou depois da manhã. Precisamos dar importância a Ele ou não? Jesus também dá uma importância muito grande. Olha só. Por isso Jesus ensina, o estado do coração determina as nossas vidas. Mateus 15, 18 fala assim: mas as coisas que saem da boca vêm da onde? E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. A boa nova, aquele que é o renovo faz transplante de coração. Deus quer mudar o nosso coração. Olha o que Ezequiel fala assim, Ezequiel 36, 26 fala assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. O coração duro, o coração petrificado, ele tem dificuldade de entender que Deus ama essa pessoa. Porque talvez ele possa falar, mas por que eu estou passando por essas circunstâncias? Se Deus me ama, por que eu estou vivendo esse momento? Não tem nada a ver com isso. O que Deus quer nos ensinar é que existe um lugar em Cristo onde nós podemos desfrutar desse melhor de Deus. O coração quebrantado é necessário porque, para mim obedecer, eu preciso ser quebrantado. Eu tenho que tirar o coração quebrantado, a primeira coisa que ele faz é tirar os conceitos humanos. Aqueles conceitos que muitas vezes me fazem ser rígido.
Por isso que eu preciso entender. O coração quebrantado, ele fica mais fácil de lidar. Mas eu sei que nós, seres humanos, nós temos essas dificuldades. Nós temos os nossos conceitos. Por isso Deus trabalha conosco com calma. Coloca um óleo, coloca a palavra, coloca a oração, coloca os irmãos. Para quê? Para que o nosso coração, aos poucos, ele seja trabalhado. E para que nós venhamos estar no lugar onde Deus deseja que nós estejamos. Amém? Vamos fazer um exame de coração? Eu já dei uma introdução. Você já está sentado na maca? Já colocaram aquele roupão branco em você? Né? E agora eles vão te colocar no CAT scan. No CAT scan de Deus. Mas o resultado vai ser bom. Fala, o resultado vai ser bom. Quando você faz um exame de coração, você não sossega até ter o resultado dele. É ou não é? Você fica agoniado. Você sai do CAT scan e fala, já tem o resultado? Ainda não, filho, tem que esperar. Né? Então espera até o final do culto, Deus vai te dar um resultado. 2 tipos de coração, dureza de coração versus quebrantamento. Vamos analisar um exemplo bíblico. Quero falar de Naamã. O nome Naamã significa amabilidade. Guarda esse nome. O nome de Naamã significa o quê? Vamos lá então. 1 Reis 5:1 fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria do quê? Da lepra. Aí continua desenvolvendo, Naamã vai até o rei de Israel. O rei de Israel recebe a carta do rei da Síria e fala assim: estou mandando o meu servo Naamã para você curar ele da lepra. O rei de Israel rasga as roupas e fala assim: sou eu Deus para curar agora? Só que lá em Samaria tinha um profeta. Fala glória a Deus. Tinha Eliseu. E Eliseu fala algo que eu amo Eliseu. Porque ele fala assim: manda vir a mim, porque para que saibam que existe Deus em Israel e também homem de Deus nesse lugar, tragam Naamã para mim, porque Naamã vai ser curado. No verso 9, continua o texto. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali como? Furioso. Mas os seus servos lhes disseram: meu pai, fala meu pai, desmontou o homem. A palavra branda, ela faz o quê? Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria. Quanto mais, quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Agora sim, agora ele vai receber ele. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele o recusou. Verso 17. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor
Deus dos exércitos. Coloque a mão sobre essa passagem e fala: Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz nessa manhã. Eu abro o meu coração e a minha mente. Eu estou pronto para receber a tua palavra. No nome de Jesus, amém. O que pode levar o coração a ficar endurecido? Tem essa possibilidade? Sim, tem essa possibilidade. Porque a gente falou de Salomão. Salomão começou como? Com o coração contrito e quebrantado. Mas ele tinha orientações que ele não podia fazer. A primeira delas é: não se case com mulheres estrangeiras. Não compre cavalos no Egito. E tem várias situações. Salomão, o que mais fez foi se casar. Salomão era um cara apaixonado. Era bater o olho em alguém que Salomão ficava apaixonado. Salomão não ia dar certo nessa igreja aqui, não. Ele não podia ver uma mulher que ele fala: me gusta? Como te llamas? Né? Oh, I like you. What's your name? Na casa do meu pai há muitas moradas. Né? Salomão, ele era esse Dom Juan do século 21. Tinha um coração grande, quebrantado demais. Né? Mas ele não entendeu, ele desobedeceu e por isso pagou um preço caro. Vamos lá. Primeiro ponto. O que pode gerar um coração, o que pode fazer um coração ficar endurecido? Contínuo cansaço gerado pelas batalhas enfrentadas. Escreva aí, por favor, batalhas. Primeira Reis 5:1 fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou o quê? Leproso. Faz parte da nossa humanidade nós nos cansarmos na caminhada. Não tem jeito, faz parte. Se você às vezes fala assim: estou cansado, faz parte, nós temos limites. Por isso que Deus estabelece até mesmo o sono na nossa vida. Né? Quando você negligencia o sono, vai chegar o momento que você vai shut down. Você vai fazer alguma coisa e o sono não deixa você fazer. Por quê? Porque é da natureza humana, faz parte do ser humano descansar. Faz parte. Deus, conhecendo isso, Ele estabeleceu a noite para você descansar. Amém? Mas o que não pode é esse cansaço influenciar a sua vida espiritual. Porque o cansaço, ele é um efeito dominó. Ele traz um desânimo. Desânimo está coligado à alma. Uma pessoa desanimada é uma pessoa com a alma cansada, a alma desligada. Então você vê que o cansaço do físico agora passou para onde? Para o emocional. Qual que é a próxima estação? Espiritual. E aí é onde entra a apatia espiritual. O cansaço físico, que é demorado demais para ser recuperado, entra nas emoções. Uma vez que entrou nas emoções, a próxima estação é trazer a apatia espiritual. Por isso que nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso. E uma vez que você entrou nesse lugar, você é obrigado a conviver com uma pessoa desagradável. Sabe quem é essa pessoa? Responde. Responde. Eu mesmo. Porque essa pessoa desagradável tira a sua fome. Você vai viajar, ele bagunça a sua viagem. Você quer dormir, ele tira o teu sono. Por quê? Porque o coração cansado, ele vai gerar essas situações. São sintomas, fala sintomas. Existe uma raiz que a gente vai chegar lá nela hoje. Amém? 1 Reis 19:4 fala assim: e entrou no deserto
caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Quem que orou, gente? Olha o que Elias vai orar. Presta atenção na oração de Elias. Pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Momentos antes, Elias estava orando para quê? Elias orava e fogo do céu descia. Só que ele passou por uma grande batalha. Além do desgaste espiritual, ele teve um desgaste físico. Porque Jezabel falou para ele assim: você matou todos os meus profetas, né? Amanhã, nesse horário, que Deus me mate se eu não vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Aí o grande Elias, por causa do cansaço da batalha, fez o quê? Não é mais a mesma pessoa. Porque a pessoa que ora para descer fogo do céu, no outro dia ora para morrer, tem alguma coisa errada. Tem ou não tem? Isso não diz muito, não fala muito da nossa história? Tem dias que você é o porteiro do céu. É ou não é? Só que pergunta para Jesus, fala: pode entrar, Jesus? Não fica barrando as pessoas, não. O lugar não te pertence. Pertence, mas não para fazer isso daí. E no outro dia, a gente está numa situação tão difícil que existe um outro que te convida para ser porteiro no outro. É. Por quê? Por causa do cansaço, por causa da situação, que muitas vezes não acontece o renovo nas nossas vidas. Uma pessoa cansada acaba negociando os seus valores. Quando eu estou cansado, eu estou cansado, a pessoa que está mais perto de mim é a que mais sente o meu cansaço. Porque às vezes o meu cansaço faz com que eu negocie os meus valores. Você ri, Zé? É. Esses somos nós. Esses somos nós. Mas Deus quer renovar as nossas vidas. Fala: Deus vai me renovar hoje. Se você precisar de renovo, é claro. Segundo, estar no lugar certo com a expectativa errada. Escreva aí, expectativa. 1 Reis 5:11 fala assim: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo. Falei: eu estava certo. De que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria do quê? Naamã estava no lugar certo, com a expectativa errada. O judeu não podia tocar num leproso. Ele se tornaria imundo. Então Naamã, ele era um oficial, ele era um executivo. Onde Naamã passava, todo mundo se levantava e prestava continência. A gente esteve no Rio agora em dezembro, e a gente ficou no hotel de trânsito do Exército da Marinha do Rio de Janeiro. Aí o pessoal passava e parava na nossa frente e batia continência. Eu falei: amor, informa quem nós somos. Nós não somos ninguém. Porque quem está hospedado no hotel de trânsito da Marinha do Exército do Rio de Janeiro, supostamente é o quê? Um oficial. Aí nós chegamos e queriam levar as malas da gente. Eu falei: não, eu levo. Eu falei: não, eu levo a mala. Eu falei: então leva a mala. Chegamos no quarto, chocolate na cama, água. Eu falei: Jesus, o que é isso? Aí eu liguei para o pastor, eu falei: pastor, tem alguma coisa errada. Ele falou: o que é, meu filho? Ele falou: avisa o pessoal que nós é servo. Ele falou: meu irmão, faz o seguinte, bate continência e recebe tudo que eles te derem. Tá tranquilo. Aí batia na porta, o almoço está pronto. Eu falei: sim, senhor, estou descendo. Aí eles começaram a desconfiar que nós não éramos nada mesmo. Né? Mas é o cuidado de Deus que... Deus, ele é maravilhoso. Então, Naamã, onde ele passava, Naamã, ele tinha o respeito das pessoas. Naamã, ele era um homem de honra.
E como é que ele esperava que o homem de Deus iria recebê-lo? Com honras. Ele estava no lugar certo, com a expectativa. Altas expectativas vão gerar grandes frustrações. A pessoa que eu mais frustro é a Nilka, porque ela cria grandes expectativas comigo, de não errar, de tratar bem, tudo aquilo que vocês têm uma esposinha em casa, você sabe como funciona. Por que ela se frustra comigo? Porque ela cria alta expectativa. Não é? Você se frustra com uma pessoa que você não conhece? Por quê? Porque você não tem expectativa nenhuma. Se ela te tratar mal, você fala assim, it's okay, Deus abençoa, né? Tem misericórdia. Agora, se acontecer algo isso entre nós, se acontecer algo dessa maneira entre nós, dói, frustra. Por quê? Porque nós criamos altas expectativas entre nós. E Deus quer curar os nossos corações a respeito disso. Em nome de Jesus. Amém? Grandes expectativas podem gerar grandes frustrações. Por sua vez, frustrações não resolvidas levam ao desânimo, até chegar à apatia espiritual e o coração ficar. Você vê com o efeito dominó? Eu estou falando para mim mesmo nessa manhã, sabe? Porque ninguém é isento disso. E nós precisamos guardar muito bem esse coração para que nós possamos mantê-lo quebrantado. Fale amém. Marcos 3:1 fala assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e ali estava um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Verso 5. Irado, olhou para os que estavam à sua direita e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão, e ele a estendeu, e ela foi o quê? Restaurada. Aquele povo, eles estavam aonde? Onde é que o povo no sábado, o que eles faziam no sábado? Iam para a sinagoga para fazer o quê? Orar, adorar, ler a Bíblia e buscar a presença de Deus. Eles estavam no lugar certo. Porém, quando entrou alguém com uma dificuldade, eles estavam analisando se Jesus iria curar ou não no sábado. Motivação errada. Será que às vezes isso não acontece conosco? Será que nós não estamos no lugar certo? E eu quero dizer que você está no lugar certo. Mas sonda talvez o coração para ver se a expectativa não está errada. Porque esse povo estava no lugar para fazer o quê? Para julgar e apontar dedo. E Jesus ficou profundamente, é a palavra que está falando isso, querido. Jesus ficou profundamente triste e depois irado. Por quê? Porque era para esse povo falar assim, vai ter milagre aqui hoje. Independente se é um careca ou o outro, vai ter milagre aqui hoje. Independente de qualquer coisa, vai ter milagre hoje aqui. Essa deve ser a nossa motivação. Nós estamos na casa do Pai. Na casa do Pai há liberdade. Na casa do Pai há coisas novas acontecendo. Nós precisamos adequar nossa motivação, porque senão o nosso coração fecha. Né? Se procurar defeito, encontra, já vou avisando. E não precisa procurar muito. E não precisa nem botar lupa. Porque tem, já vou avisando, tem limitações. Mas nós vamos deixar essas limitações serem tratadas. Vamos ou não vamos? Fala amém. É isso aí. Dureza, o que significa dureza? É poroses, o que se cobre com um calo. Bloqueio na capacidade de discernimento mental. Percepção obstruída, um estado de mente insensível, obstinado, cegueira. O que poroses produz? Produz um coração altivo, orgulhoso, cheio de calos, um espírito crítico que traz separação da vida de Deus. Isso bloqueia o fluir, bloqueia a alegria e aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Ou seja, a fonte, o canal, que é o teu coração de Deus agir, faz o quê? Fecha.
Vamos desbloquear ele? Se tiver, não estou falando que está, mas se tiver, nós vamos sair daqui com o nosso coração transformado hoje. Porque, como eu falei, ninguém é isento, ninguém está isento disso. Nós passamos por várias batalhas. Talvez você está passando por uma batalha financeira nesse momento e você fala assim, Deus, por que eu estou passando por essa batalha? E a palavra fala assim que a luta que se demora a ser resolvida, a tendência do coração é o coração ficar machucado, magoado, triste, né? Mas Deus vai entrar em teu favor. Amém? 3. Deus estava ensinando a Naamã a passar pelos processos sem... Muito obrigado, Edinho. E o Edinho tem autoridade para falar isso, mais do que eu. 1 Reis 5:10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Por que 7 vezes no rio Jordão? Vamos lá. 7, o que significa o número 7 para um judeu? Fala perfeição. Completa, isso mesmo. Um ciclo completo. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, se um irmão errar comigo, o que eu faço? Perdoa. Mas se ele errar até 7 vezes, ou seja, no dia, se ele errar 7 vezes no dia, o que Jesus fez? Perdoa-lhe. Aí os discípulos exclamaram, ele falou, então aumenta a nossa fé. Então ajuda aí porque o negócio está difícil. Ele fala mais, é 70 vezes, perdoe sempre. Eu não tenho direito de reter perdão. Porque se eu retenho perdão, eu fico vinculado a Deus com falta de perdão. Olha que coisa interessante isso daí. Mas o irmão errou comigo. Vai errar, não tem jeito, gente. Vai errar. O perdão, ele é bom para você. Quando você perdoa, você fica livre. Você não fica cativo. Né? Então, Naamã aqui, ele estava aborrecido. E ele tinha que aprender a passar pelos processos. Descer ao rio Jordão. Jordão, em Israel tem 2 mares. O da Galileia e o mar morto. Entre o nascente é a Galileia e o morto é onde para tudo. Porque não deságua, porque não libera nada, porque não solta nada, o que chega lá morre. Só que entre esses 2 mares tem o rio Jordão. Ou seja, é uma fluente. É algo que flui constantemente. O que passa por ele gera vida. O que passa por ele traz a vida da onde ele vem. E porque gera vida, ele chega até o mar morto como? Com vida. Mas só que lá ele paralisa. E Jordão significa descer, se humilhar. Nós precisamos passar por isso. Tem situações que Deus permite a gente passar. Eu estou falando de mim, viu? Repito de novo. Eu estou falando essa palavra para mim. Tem situações que Deus permite que eu passe. E eu pergunto, Deus, por quê? Para te humilhar. Para fazer você entender que você precisa de mim. Humilhar que eu digo não é te humilhar. É que você tenha um coração humilde. Deus jamais vai te humilhar. A palavra está empregada errada. Deus não vai te humilhar. Deus quer que você tenha um coração humilde. Porque o coração humilde, ele desce ao Jordão sem problema. Tem que descer 7 vezes? O que é descer para o Jordão 7 vezes para quem está leproso? O que é perdoar para quem foi curado da lepra? É ou não é? Então, é isso que nós estamos tratando nessa manhã. A reclamação interrompe os processos de Deus na minha vida. Como consequência, o renovo não acontece. Quebrantamento total na presença de Deus é um pré-requisito para qualquer renovo pessoal. Passos que levarão Naamã a receber o quebrantamento. Vamos passar por esses 4 passos e aplicar a palavra? Entenderam a primeira parte? Sim? Fala sim. Cuidado com esse coração. 2 semanas atrás, o meu coração deu um sintoma errado. Ruim. Eu falei, Deus, eu quero ser reto diante do Senhor. Eu quero ter um coração que te agrade.
Aí o que acontece? Eu já aprendi o caminho, aí eu vou lá trocar o meu coração com Deus. Porque senão eu vou ser obrigado a conviver com essa pessoa que eu apresentei para vocês. Então, aí você vai diante de Deus, troca o coração e você sai de lá como? Um novo coração. Deus tem um estoque de corações novos nos céus. Tem. Esses são fantásticos. E Deus quer fazer isso conosco, porque Ele nos ama, é porque Ele nos ama. Deus não quer fazer você sofrer, não quer. Deus não quer me fazer sofrer. Porém, nós precisamos entender essa vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Primeiro, Naamã escuta seus servos. 2 Reis 5:13 fala assim: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. É simples, não é? Aí o que Naamã faz? Obedece, escuta. Como é bom a gente poder ter essas pessoas. Olha, tem outro versículo aí que fala assim, Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto aonde? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios. Essa palavra prontos é rápido. Era o que um corredor de Olimpíada era. Rápido. E tardio significa, vocês vão entender muito, muito bem o que eu vou falar. Lerdo. Hã? E tem algo que aprofunda um pouco mais essa palavra. Que eu não vou falar. Mas eu vou falar de mim, posso? Muitas vezes eu sou lerdo, faço um negócio ao contrário. Quero falar, porém não quero ouvir. Se Naamã entra nesse processo, ele recebe a cura? Não entra, não recebe, porque agora é hora de, ele tinha que aprender a ouvir. E ele iria ouvir pessoas que estavam debaixo dele. Isso é um ensinamento para todos nós. Porque, na maioria das vezes, a resposta está no coração do povo. Não é campanha não, viu? Tá? Deus muitas vezes levanta alguém no meio da congregação e traz uma resposta. E às vezes o nosso coração insensível não consegue entender, ou consegue entender. Por isso a importância de nós ouvirmos. Entendermos o que é que Deus está falando e o que é que Deus não está falando. Também não é para ouvir tudo. Porque tem coisas que não é. E tem coisas que são. Por isso que nós precisamos muito de Deus. Para poder discernir essas coisas. Mas ouvir é um requisito de alguém que cresce. Você está diante de pessoas com maturidade, com entendimento, com uma sabedoria maior que você? É hora de falar? É hora de abre o teu tesouro e começa a receber aquilo que essa pessoa está ensinando. Sim ou não? Então é isso que Naamã, o primeiro ponto que fez Naamã começar a tirar as escamas, começar a fazer com que o coração dele se tornasse um coração quebrantado, ele permitiu. Porque para os servos falar com ele, os servos estavam aonde? Do lado dele, perto dele. Ele podia falar, agora não. Podia ou não podia? Mas ele deixou as pessoas se aproximarem e falar assim, o que vocês querem falar? E eles falaram, meu pai, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil e você não faria, a gente já está aqui mesmo. O que é se lavar 7 vezes? Porque Naamã ouviu o conselho, ele foi restaurado da lepra. 2. Naamã se submete à palavra de Deus. 2 Reis 5,14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. A palavra do homem de Deus era o que naquele tempo?
O profeta, ele era representante de Deus na terra. Então, quando um profeta falava a palavra de Deus, quando ele profetizava, quando ele falava algo, era o quê? Deus falando através dele. Então, como é importante nós nos submetermos à palavra. Porque as circunstâncias na vida de Naamã, todas elas eram contrárias. Porém, existia uma palavra de Deus que estava sendo liberada sobre a vida dele. Em certa situação, os discípulos ficaram a noite toda pescando. Pela manhã, estavam recolhendo as redes para ir para casa frustrado, né? Aí Jesus encontra eles lá. Não, recolhe as redes ainda não. Lança as redes aonde? Desse lado direito. Agora é hora de tomar uma decisão. Eles podiam dizer: Jesus, nós somos pescadores. Você esqueceu de onde o Senhor nos tirou? Podia ou não podia? Eu conheço esse mar como a palma da minha mão. Aqui não dá peixe, eu já tentei. Aliás, nós jogamos as redes a noite toda. O que Pedro fala? Eu sei que aqui até agora não deu peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar de novo a rede. É a decisão daqueles que recebem e daqueles que justificam. A palavra, ela não deve ser algo para nós justificarmos ou para nós apresentarmos, é para submeter. A palavra é soberana, uma vez que ela é apresentada nas nossas vidas, eu devo me submeter à vontade de Deus. Amém? Mateus 8:8, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas o quê? Uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando, digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Palavra, quando a palavra é liberada, a palavra ela abre caminho para coisas novas acontecer. A obediência à palavra de Deus é uma condição para receber as suas promessas. Toda promessa tem uma primícia. Toda promessa tem uma primícia. Eu recebo a promessa se eu me submeto à primícia. Amém? Você vê que aquela pessoa que resistia, agora é uma pessoa que se submete a conselhos, se submete à palavra. E o terceiro ponto, Naamã, um homem que experimenta o poder da intercessão. Escreva aí intercessão. 2 Reis 5:2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria, ele o quê? O curaria da lepra. Aonde é que começou a cura de Naamã? Dentro da casa dele. Pelo poder da intercessão de uma menina. Nós estávamos, o pastor Rominho não está aqui não, né? Não, a pastora Cris também não. Nós nos encontramos nessa quinta-feira para ter um tempo de oração e com os meninos dos jovens. Com 5 minutos de conversa você reconhece uma pessoa que tem esse compromisso com a intercessão. 5 minutinhos. Não precisa mais que isso. A intercessão, ela salva a vida de muitas pessoas. Para que algo aconteça na igreja, alguém tem que estar na brecha clamando. Não existe liderança eficaz sem esse entendimento. Nós não conseguiremos ser líderes eficazes se nós não pagarmos o preço de intercessão. Não existe. Não tem como fazer igreja sem isso. Não existe. Você vê que faz uns 3 meses que eu não falo sobre oração, né? Mas eu voltei. Não tem como fazer essa obra sem entender isso daí. A intercessão de Abraão salvou Ló. A intercessão de Moisés retirou praticamente aquele povo todo. Deus falou assim: eu vou enviar o meu anjo para ir com vocês. E Moisés falou: negativo, é teu povo, Deus. Deus falou: vou destruir todo mundo. Não destrói, é teu povo, Deus. Porque a vontade de Deus era o quê?
Deus falou que iria destruir o povo, porque o coração do povo era duro. Vou começar em você uma grande nação, Moisés. Que proposta linda para quem não quer ter dor de cabeça. É ou não é? Mas Naamã falou assim: eu vou interceder por esse povo. Eu vou me colocar na brecha por esse povo. Esse povo que o Senhor chama pelo teu nome vai dar certo. Vai dar certo porque existe um povo, existe pessoas que se levantam diante do Senhor e clama dia e noite pelo povo de Deus. Jeremias, considerado um profeta chorão, ele chega diante de Deus e fala: Deus, eu estou cansado de chorar por esse povo, dia e noite eu estou diante do Senhor por esse povo. E Deus fala para ele assim: Jeremias, clama a mim e eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes que você ainda não sabe. A intercessão traz coisas novas para a terra. A intercessão cria o milagre na terra. Quando existe gente de joelho na igreja, a igreja anda. Quando tem gente pagando preço em oração, os milagres acontecem, as vidas são liberadas, os milagres dentro das casas acontecem. Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender isso. Nós passamos agora 3 semanas com jejum e oração, e eu sei que você ora na sua casa, mas nós fizemos 3 orações aqui na igreja. Para quê? Para que o povo venha orar. É importante, a sua vida depende desse tempo, a sua vida está vinculada a esse tempo. Nós não podemos mais fazer de conta que nós não entendemos mais isso. Nós não podemos mais fazer de conta que nós não temos tempo para isso. Porque a minha e a sua vida depende disso daí. O milagre lá na sua casa depende disso daí. Isso move os céus, isso faz a atmosfera da igreja ser diferente. Porque quando a presença de Deus vem, coisas novas acontecem. Aquilo que nós demoramos anos batendo cabeça, fazendo 1 reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, a presença de Deus, ela nos quebranta. Ela faz nova todas as coisas. E esse centurião, ele tinha um servo, que ele chegou diante de Jesus e falou assim: porque eu me interesso por esse servo. Ele era um centurião, quantos servos ele tinha? Talvez muitos. Será que a gente pode aplicar a parábola de Jesus aqui? Que ele fala assim, a parábola das ovelhas? Ele tinha 100, mas uma fugiu. Ele deixa as 99 abrigada e vai atrás daquela que está com necessidade. E chega diante de Jesus intercedendo pela vida do seu servo. O intercessor, ele se coloca na brecha, ele é uma ponte entre o homem e Deus. Por que os muros de Jerusalém foram reconstruídos? Pergunto para vocês. Você lembra da grande obra, não? Porque se levantou um falando assim: eu vou me colocar na brecha. Eu vou ser um homem de Deus e vou ser homem do povo. O intercessor, ele é essa ponte que liga o homem a Deus e liga o homem ao povo. Ele traz a vontade de Deus para a terra. Eliseu era esse cara. Mande que venha a mim. E eles vão saber que tem Deus em Israel. Ele conhecia a vontade de Deus. É isso que faz a diferença. Amém? Eu quero animar vocês. Eu sei que Deus já tem levantado. Eu sei que tem muitos intercessores no meio da igreja que não fazem parte do ministério de intercessão. Né? Eu sei que tem. Mas Deus quer nos levantar ainda mais com o entendimento. Se nós entendermos esse poder, não tem nada que paralisa a igreja. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Características da intercessão. É alguém que luta em favor de outras pessoas. Característica de um intercessor. É alguém que vai lutar em favor de outra pessoa. Abraão lutou em favor de quem? De Ló. Talvez Deus está te levantando para lutar, para se colocar na brecha em favor de alguém. Hã? O que é, Lê? Um Lózinho. Sempre tem um Ló por aí. Mateus 8,5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente.
Jesus lhes disse: eu irei. Por que Jesus foi curar o servo dele? Porque alguém falou assim: eu tenho algo para te apresentar. Eu estou intercedendo em favor do meu servo. Eu não quero de maneira alguma trazer algum constrangimento. Eu sei que você tem sua vida de oração. Eu respeito isso e sei que você tem. Eu sei que você tem. Mas Deus quer nos levar para um novo nível, onde você aprenda a vencer as suas batalhas em oração, em dependência de Deus. Todos nós temos alguma coisa travada na vida da gente. Tem ou não tem? Tem, eu sei que tem. O que vai destravar isso daí, sabe o que é? É o que nós estamos falando aqui. Toda grande obra é porque se levantaram intercessores. Eu falei da pastora Cris. Ela está lá com um trabalho lindo, com jovens, uma igreja grande, uma igreja maravilhosa. Mas é gente que anda de joelho. São ocupados como nós. Tem seu trabalho, tem sua casa, tem seus filhos. Mas é gente que chora pela igreja dia e noite. Aí é 800, 1000. O número é um resultado. O número só é um resultado. Que Deus assente isso nos nossos corações e traga entendimento. É isso que nós precisamos. Amém? 4. Naamã recebe um coração de adorador. Ele submete a conselho, ele se submete à palavra, ele entende a intercessão, agora ele recebe o quê? Como consequência disso tudo, um coração de adorador. O povo está querendo terminar a palavra, eu acho. Vamos lá, está no fim mesmo. Mateus 6,9 fala assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Jesus, os discípulos viam o relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Eles viam. Chegou um momento que os discípulos chegaram para ele e falaram, eles falaram assim: Pai, Jesus, ensina-nos a pregar, a curar. O que eles perguntam? Ensina-nos a orar como João Batista ensinou. O Espírito Santo não estava sobre eles, eles precisavam que um homem ensinasse a orar. Aí Jesus falou o quê? Eu vou ensinar vocês a orar, mas antes de vocês orarem, vocês precisam se tornar adoradores. Primeiro nível de relacionamento que nós precisamos ter com Deus é de adoradores. A adoração, ela destrava os outros níveis de relacionamento. Você precisa ter seu tempo de adoração. Quem que ministra o banho lá na sua casa? Tem horas que eles até fecham a porta do banheiro. É o santo lugar, a fumaça enche aquele lugar. É só eu e Deus agora. Posso perguntar algo para você com todo o respeito e amor que eu tenho a vocês? Posso? Só vou falar se vocês falarem que pode. Não chegue na metade do louvor. Não chegue na terceira música. 10 horas da manhã você tem um apontamento com Deus. Aquele que te salvou, aquele que te resgatou e aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Você tem um appointment com Ele. Se no mundo natural você chegasse na metade do apontamento que você tivesse com o teu cliente, que impressão daria isso? Né? Que a gente possa começar 10 horas da manhã com a igreja cheia. Porque o nosso Jesus, Ele é digno de glória. Não perca o tempo de adoração. Adoração é arma de guerra, é onde Deus destrava muita coisa na nossa vida. Às vezes o nosso coração precisa ser destravado. E na oração acontece. Várias palavras
que a gente ministra aqui, eu não vou na Bíblia procurar palavra para pregar. As palavras que vêm, elas são fruto de adoração e elas são fruto de oração. É aí onde Deus fala conosco. E aquilo que a gente está falando aqui é aquilo que está no nosso coração. Adoração, quando você adora, você se transforma à imagem e semelhança do teu Pai. Precisamos ter essa concepção. Nos céus, anjo nenhum atrasa apontamento de adoração. É ou não é? Eu não estou exortando, não. Eu estou dando um lembrete para mim. Para que a gente possa... isso é bom para nós. Isso é bom para nós. Amém? Naamã não foi curado somente no físico. Ele recebeu um novo coração. Naamã se tornou um adorador. Glória a Deus. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão a ti, ó Deus. Mudou ou não mudou o coração desse cara? Deus quer fazer isso. Ele nos ama. Ele nos ama. Eu sei que às vezes na caminhada nós esbarramos uns com os outros, que nos frustramos. Mas Deus, Ele está aqui nessa manhã para curar toda e qualquer ferida. Nos restaurar, nos colocar de pé e nos dar força para a gente continuar essa caminhada. Todos nós precisamos, eu preciso. Hoje é dia de retirar os calos. Qual é a condição do seu coração? Como você está? É um tempo de renovo. Não fique esperando. Promova um quebrantamento espiritual. Promova algo novo da parte do Senhor sobre a tua vida. Como que isso acontece? Eu me levantando e falando assim: Deus, eu quero receber um novo coração. Eu quero viver a plenitude de Deus. Quero amar o meu irmão. Quero respeitar o meu irmão. E quero te adorar com o meu coração livre. 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 Foi assim que Deus me criou e Deus te criou. Eu não vou fazer apelo hoje. Mas nós vamos ministrar. Eu recebi um novo coração do Pai. E que nós possamos nos mover na igreja. Abraçar os nossos irmãos. Orarmos um pela vida dos outros. E declararmos: você também recebeu um novo coração do Pai. Se houver necessidade, perdoe-se. É só assim que nós vamos ser livres diante do Senhor. Todos os grilhões caem. E aí, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração que foi purificado pelo sangue de Cristo. Nós vamos ministrar. Eu gostaria que você ficasse livre na presença do Senhor para abraçar as pessoas, para orar pelas pessoas, para chorar pelas pessoas, aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração.